quando eu me converti, né, logo o Senhor já começou, né, um tratamento espiritual na minha vida, né, de tantas coisas que eu precisava, né, curar, tantos traumas que eu tinha na minha infância, tantas coisas que eu vi a necessidade de que Jesus precisava entrar. Né, que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu escolhi você, eu quis que você nascesse. E eu fui atrás, né? E aí, conforme eu disse, né, esses jovens desviados me falam de Jesus, eu aceito Jesus. E dali eu venho trabalhando toda essa minha vida. Já começou muito cedo, porque eu lembro que quando eu tinha minha filha com 1 aninho, eu fui dar aula na escola dominical para jovens senhora. Ali já começou meu ministério de ensinar, de aconselhar. Então, Deus já tinha me entregue o aconselhamento nas minhas mãos. Eu só fui aprimorando cada dia, né? E eu vi a necessidade que hoje a igreja precisa, né? De pessoas que se levantam com o propósito de trazer a verdade, que muitas das vezes as pessoas não entendem, que você está imitando ciclos lá de trás. E eu vi isso na minha própria vida e vejo isso em vários irmãos da igreja que me procuram, repetindo ciclos. Esses ciclos se repetem. Se você for hoje pensar em ciclos da sua vida, você vai falar, realmente, isso aconteceu. Isso foi assim, igual lá atrás, igual na minha mãe, igual meu pai. Você vai perceber que tem alguma coisa. E às vezes atrapalha a nossa vida com Deus, né? A nossa vida espiritual, a nossa vida em família, né? A nossa vida com os filhos. Você repete o que seu pai fez com você. Você repete o que sua mãe fez com você. Você sem querer, sem perceber, você está imitando esse mesmo ciclo. E aí nós começamos a desenvolver e começamos o nosso ministério de pregar, de dar palestras a casais e os assuntos sempre foram os mesmos, né? Quando começamos a escrever esse livro, eram casais que vinham nos procurar com esses problemas e relataram tudo o que passaram. Então, depois, logo em seguida, nós começamos a fazer entrevista, né, para fazer o segundo livro, e os assuntos sempre foram os mesmos, né? Legados geracionais, né? Pessoas que não conseguiram perdoar, que não conseguiram sobreviver àqueles traumas, né? E aí carregam isso durante muitos anos da sua vida, né? E se você for ver, se você for analisar, quando João Batista, né, ele vem, né, no espírito de Elias e no poder de Elias, porque Malaquias profetiza que João Batista vinha nascer e iria preparar o caminho de Jesus. E nesse preparar o caminho, ele fala para os pais se converterem aos corações dos filhos e os filhos se converterem aos corações dos pais, porque havia esse problema. Naquele momento ali, estava acontecendo esses problemas, né? E hoje que nós estamos vivendo, né? Pai matando filho, filho matando pai, nós estamos vivendo isso. Então, quando João Batista ele vem falando sobre arrependimento, sobre os pais se converterem aos filhos, eu tenho até um vídeo que fala para os pais pedirem perdão aos filhos, porque muitas das vezes os filhos carregam uma dor lá atrás. E os pais pensam que está tudo bem e não está bem. E eu gosto muito da palavra do apóstolo Paulo, quando ele fala em Coríntios que não são os filhos quem tesouram os pais, mas os pais quem tesouram os filhos. E aí você vai ver muito bem, então começa com os pais, né? A cura para o seu filho começa com os pais. Às vezes os pais precisam conversar, pedir perdão, lembrar lá de trás, porque não é que os pais fizeram porque queriam magoar, é porque lá atrás você trabalha, você é novo, você não tem essa maturidade que hoje nós temos. Então os filhos ficam à mercê desse sentimento e o inimigo fica ali, naquela mágoa, naquele trauma, naquela tristeza, porque quando você sai para trabalhar e deixa um filho o dia todo, você não sabe o que ocorreu durante o dia. E muitos filhos têm conversado com a gente e falado que foram abusados, que sofreram traumas na infância, e aí não pode falar com os pais. Então por isso eu fiz esse vídeo, para aconselhar os pais a conversarem com seus filhos. Ainda dá tempo, enquanto estamos na terra, podemos consertar, podemos ajeitar, lançar sementes boas no coração dos filhos. E é por isso, aí isso foi nos dando mais engajamento para a gente continuar nessas falas, né? Que as pessoas às vezes hoje não gostam de falar, mas eu aceitei Jesus, Jesus mudou já tudo, curou tudo. Sim, você vai ter direito à vida eterna, mas é a vida boa na terra? Você está ainda perdendo? A vida eterna você tem direito. Você aceitou Jesus com certeza, mas
E a prosperidade na terra, né? Não só prosperidade financeira, mas prosperidade em família, prosperidade na saúde, prosperidade. São essas coisas que a gente quer falar, né? Então, se você não vai lá atrás, não tenta entender por que seu pai errou, por que sua mãe errou, você nunca vai conseguir achar a cura da sua alma. Sim. E é importante, é importante. E parece, até eu estava conversando aqui com o pastor anteriormente sobre isso, que se fala do evangelho muitas das vezes como se fosse uma mágica que ia resolver todos os problemas, né? Você se converteu, recebeu uma oração na igreja, pronto. Aceitou Jesus, acabou tudo. Acabou tudo, né? E não é assim que funciona. A cruz não é automática. Exatamente. Tem um processo, né? Sim, tem um processo. E esse processo passa pelas nossas atitudes. Porque eu gosto muito da mulher samaritana. Sim. Né? Jesus se revela para ela, que Jesus, praticamente a primeira revelação que ele faz de que ele é o Messias é para aquela mulher, né? Ela fica maravilhada, mas Jesus não deixa passar batido o processo. Chega para ela e fala: olha, cadê seu marido? Eu tenho que resolver uma situação que está na sua vida. Ela tinha traumas. Tinha traumas, exatamente. Aí ela falou: não tenho marido. Eu falei assim, aí Jesus faz mais um processo. Realmente, você teve 5. Então, assim, Jesus se revela para ela como Messias, fala com ela, foi abençoada, mas não para por ali. Sim. Teve um processo que Jesus chamou para esse processo. Não, vamos cá, vamos conversar. Sobre esse assunto. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos confessar. Sabe, hoje, o grande problema hoje, que nós estamos falando, sobre confessar pecados. Que as pessoas não querem hoje confessar pecados, se arrepender, não praticar mais, né? E confessar uns aos outros. O que você entende de confessar uns aos outros? É eu confessar a minha vida, meus erros aos meus filhos, para que eles não venham cometer os mesmos que eu cometi. Quando você não resolve o problema seu aqui, você larga para os seus filhos resolverem depois. Então, é mais fácil resolver aqui. E Hebreus nos ensina o quê? Que você já era para ser mestre. Paulo fala isso. Eu considero que a carta aos Hebreus, né, é de Paulo pelas palavras, né? Mas é claro, o autor de Hebreus fala: vocês já eram para ser mestres. Vocês ainda querem leitinho. Vocês já eram para estar comendo carne, porque não sabe discernir. Então, ele estava querendo dizer que vocês já podem discernir o bem e o mal. A fonte que você quer beber, a fonte de água limpa, qual a fonte você tem bebido a tua água. Então, Paulo, ali a carta aos Hebreus, ele fala isso, sobre você saber discernir. Então, hoje as pessoas não sabem discernir se a sua enfermidade é física, se a sua enfermidade é da alma, se a sua enfermidade é espiritual. Então, você tem que aprender a discernir onde é. Porque a enfermidade do corpo, o que é? Você pode estar faltando uma vitamina, pode estar faltando um hormônio, né? O hormônio da tireoide, pode estar desregulado. Sim. Então, você precisa regular, porque isso causa a depressão. Sim. E da alma, quando você perde alguém que você ama muito, né? Quando você perde um filho, quando você enterra uma mãe, né? Uma esposa, aí vem a depressão da alma. E essa depressão da alma, com certeza, precisa ser tratada, precisa você ir fazer uma terapia, conversar e trazer a memória, o que te traz esperança, né? Você trazer a memória que hoje, às vezes, você está aqui chorando, mas amanhã você ainda vai pegar um neto no colo, você ainda vai viver coisas lindas com Deus. Então, você pensa que é o fim. E a espiritual é aquela que é ligados, que lá atrás, às vezes, foram abertas portas, né? Eu conheço uma história que eu quero contar sobre uma mulher, ela já bem idosa na igreja, e ela guardava um segredo muitos anos, né? Ela lá atrás traiu seu marido, e aí o que aconteceu? O marido dela mata o amante e enterra no quintal. E esconde aquele segredo durante muitos anos da vida dela. Ela escondeu, porque ele disse: se você contar, eu vou matar você. Se eu sair da prisão, eu mato você. E se você contar, todos vão saber o que você fez. Então ela prefere guardar. Então passou-se anos, aquela velhinha na igreja sentadinha, né? Quem vai imaginar que guardava uma velhinha, né? Uma idosazinha guardava um segredo tão forte. E o que aconteceu quando chegar na fase da neta dela, ela fica enferma, essa neta, e os médicos não sabiam qual a enfermidade, ela já estava partindo. E aí uma pastora veio conversar com ela e falou assim: tem algo que você precisa falar? Aí toda a família reunida, né? Não, minha avó é uma santa, não tem. Aí ela balançou que eu tenho. Aí ela confessa isso. Você vê, ela confessou entre família. Então ela quebra ali
aquele mal, e a neta dela é curada. Imediatamente a neta dela fica boa. A confissão, né? A confissão. Então, sobre isso. Porque existe coisas que 30% é da nossa família, né? Vem da nossa família, às vezes cometeu coisas lá atrás, né? Abortos, tantas coisas que às vezes você comete. E 70% é nosso, que a gente abre porta. Às vezes você abre porta, você, né, abre porta para um adultério, abre porta para fornicação, promiscuidade, seja o que for, você abre porta. E nesse abrir, você abre porta. Aí você fica com 100%, né? Vamos botar assim, de legados, né? E aí você vai deixar para quem isso? Para o seu filho. Para o seu filho. Se você não quer, para o filho, olha, isso aconteceu assim, assim. Eu me arrependi, confessei a Deus, não pratiquei mais. É isso, entendeu? É sobre isso que a gente fala. E é isso que temos visto muitas. Eu não estou falando de historinha, estou falando de pessoas que nos procuram, que estão desesperadas, e muitos já quase cometeu suicídio. Então a gente precisa falar de um assunto que muita gente não quer falar, né? E Jesus falou também, né? Jesus, quando chega lá no porto de Betesda, quando aquele paralítico lá, né, estava tetraplégico lá, querendo ser jogado lá no poço, Jesus chega para ele e fala: o que quer que eu te faça? Ele: eu não consigo cair lá no poço, ninguém me joga, eu não consigo ser curado. E Jesus cura ele e fala para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda o quê? Coisa pior. O que podia ser pior na vida daquele homem? O cara já era tetraplégico, não andava, não se mexia, né? Pior, né? E nós temos outro exemplo, a mulher encurvada, que 18 anos encurvada, o demônio estava ali na coluna dela. E ali ela ia na sinagoga todos os dias. E o sacerdote não viu que ela estava 18 anos e criticou Jesus por ter curado no sábado. Pode fazer isso, mas não no sábado. Então Jesus teve mais problemas com os religiosos do que com os demônios. Essa é a realidade, né?